segunda pergunta é se ciência e religião são inimigas. Então, a resposta rápida é não, não são inimigas. Mas, de novo, um termo como religião, ele é usado de tantos modos, né, que a gente precisa destrinchar um pouco o que essa palavra significa nesse nosso discurso. Só pensar o seguinte, às vezes eu encontro cristãos mesmo falando assim, eu não sigo nenhuma religião, eu sigo Jesus. Outros dizendo assim, não, a minha religião é o cristianismo. Bom, e aí, quem está certo? Talvez eles estejam usando o termo religião de modo diferente. É por isso que um usa de um modo negativo e outro positivo. Mas, aqui, sem também entrar em muitas discussões acadêmicas, a gente pode dizer de modo geral que hoje em dia, religião se refere a certas tradições religiosas organizadas em torno de certas crenças, valores e práticas, normalmente com um corpo institucional, ou pelo menos com uma história que é possível de ser contada. E aí a gente tem as grandes religiões abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, outras religiões, se a gente pode assim chamar, né, como budismo e o espiritismo, e por aí vai. Agora, preste atenção, é também um fenômeno moderno nomear essas diferentes tradições por esse label, por esse nome religião. Até o século XVII, pelo menos, as pessoas não consideravam cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo como religiões concorrentes ou distintas. O termo religião não era usado assim. Né? Então a gente tem que ter noção que isso é uma construção moderna, que tem um certo valor analítico, que ajuda a gente a comparar esses sistemas de práticas, pensamentos e valores, mas é limitado. É limitado porque existem diferenças fundamentais na forma de conceber essas práticas e tradições. Mas, dito tudo isso, a gente pode dizer que, fundamentalmente, não. Ciência e religião não estão em conflito. Embora, de novo, tem um artigo muito importante escrito em 2002, se eu não me engano, pelo David Livingstone, que é um dos nomes importantes aí nas últimas 3 décadas sobre a interação histórica de ciência e religião. E o artigo dele chama, assim, né? Whose Science, Ritual Religion, que é uma paródia com o livro do Alistair MacIntyre, que chama Whose Rationality, Which Tradition, que é o seguinte, ele fala, qual ciência? Religião de quem? Porque quando você fala assim, existe conflito entre ciência e religião, bom, de novo, existem tantas práticas diversas que a gente dá o nome de religião, e também, ao longo da história, existem tantos tipos diferentes de práticas que a gente chama ciência, que a gente tem que olhar para casos diversos. Né? Difícil você pegar genericamente ciência e religião. Cada uma das práticas religiosas, das tradições científicas, ou das tradições religiosas e práticas científicas, tem uma história de interação complexa, que você pode sim encontrar alguns casos de conflito. Isso existe na história, existe hoje. Mas o grande erro é achar que o conflito é fundamental ou essencial. Não, porque a gente olhando também para a história, a gente vai ver muitos casos de diálogo, de suporte mútuo, e como que vários impulsos religiosos foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência moderna.